Com a presença, bom dia a todos, com a presença deste deputado, deputado Rodrigo Minotto, deputado Alex Brasil, deputado Fabiano da Luz, deputado Matheus Cadorim, deputado Maurício Peixe, deputado Napoleão Bernardes, declaro que há quórum regimental e fica assim aberta a 19ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 20ª legislatura da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Submeto aos senhores deputados discussão e votação das atas da 18ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 20ª legislatura da Comissão de Constituição e Justiça, já distribuída previamente aos senhores deputados, membros desta comissão. Como não há manifestação, coloco em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão. Fica assim aprovada a ata da 18ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 20ª legislatura. Na ordem do dia, discussão e votação dos votos já proferidos em matérias com vista, devolvidas em razão da nova composição da Comissão de Constituição e Justiça. O primeiro projeto de lei é o 0484/2023, de autoria do deputado Marquito, que dispõe sobre o fornecimento de água potável gratuitamente em espaços de grande circulação e estabelecimentos de uso público e outras providências. A relatoria foi do deputado Fabiano da Luz e foi favorável com emenda substitutiva global. Coloco em discussão o referido projeto. Peço vista, presidente. Pedido de vistas pelo deputado Alex Brasil. Agora o projeto de lei 0565/2024, de autoria do deputado Pedro Baltzeira, que altera o artigo 5º e o artigo 8º da Lei número 7.543, de 1988, para incluir no rol de isenção do IPVA os veículos 100% elétricos de até R$ 150 mil e os ônibus elétricos utilizados no transporte coletivo urbano e da outras providências. A relatoria desse projeto foi do deputado Fabiano da Luz e também teve parecer favorável. Coloco em discussão o referido projeto. Pedido de vistas pelo deputado Maurício Peixe. Por último, o projeto de lei complementar, número 4/2024, de autoria da deputada Luciano Carminati, que altera a lei complementar número 668, de 28 de dezembro de 2015, que dispõe sobre o quadro de pessoal do Magistério Público Estadual, instituído pela Lei Complementar número 1139, de 1992, estabelece outras providências. Relatoria do deputado Fabiano da Luz. Tem o parecer favorável com emenda substitutiva global. Coloco em discussão. Presidente, a relatoria do Fabiano, é lógico que ele vai dar parecer favorável, não tem nem dúvida, mas a gente conhece bem o projeto, tem que discutir muito, não que ele seja ruim, é uma discussão que tem que ser ampla, com base, com o governo, né? Por isso que, através de um projeto de lei, passar sem uma conversação, sem um diálogo e um avanço é bem complicado, por isso eu vou pedir vista. Pedido de vista, então, pelo deputado Maurício Peixe. Passo a palavra agora ao deputado Matheus Cadorim para apresentar os seus trabalhos e a presidência para o deputado Rodrigo Minotto, que eu vou ter que me ausentar por alguns minutos e já retorno à sessão desta comissão. Senhores, mensagem de veto 0997/2025, de autoria do Governo do Estado. Dispõe sobre o veto total ao projeto de lei número 346/2023, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que estabelece política de segurança dos dados relacionados à identidade da vítima e do indivíduo que comunicar crime que envolva violência física ou psicológica nos boletins de ocorrência emitidos pelo Estado de Santa Catarina, popularmente conhecido, denominado como denúncia segura. O projeto garante o sigilo dos dados da vítima e do denunciante nos boletins de ocorrência relacionados a crimes que envolvam violência física ou psicológica. O veto argumenta que a matéria trata de direito processual penal e organização da Polícia Civil, de competência da União e do Poder Executivo Estadual, respectivamente. No entanto, a própria Polícia Civil, por meio da Gerência de Contra-Inteligência,
manifestou-se favorável à proposta durante a tramitação legislativa, destacando que os sistemas internos já permitem o tratamento sigiloso das ocorrências e que a regulamentação seria tecnicamente viável sem necessidade de alteração estrutural. Essa manifestação contradiz o argumento posterior utilizado no veto e reforça que não há impedimento prático ou jurídico para a implementação da medida, que, além disso, reafirma direitos previstos na LGPD e no Código de Processo Penal, promovendo maior proteção às vítimas no momento da denúncia. Por esses motivos e diante da viabilidade técnica reconhecida pelos próprios órgãos responsáveis, eu voto pela admissibilidade da mensagem de veto e no mérito da admissibilidade da mensagem de veto e no mérito pela rejeição do veto aposto ao projeto de lei 0346/2023, devendo a matéria ser encaminhada nos termos regimentais à superior deliberação do plenário deste poder. Em discussão, Senhor presidente. deputado Napoleão Bernardes. Caros colegas deputados, presidente, deputado Rodrigo Minotto, deputado Alex Brasil, Maurício Peicher, deputado Fabiano da Luz, deputado Cadorim, relator dessa matéria, obrigado pela sua compreensão em relação a essa temática, a todos que acompanham aqui a Comissão de Constituição e Justiça. Esse projeto de lei nos foi trazido como sugestão por pessoas que, de algum modo, direto ou indiretamente, já passaram por esse grande drama que muitas famílias vivem, que é a violência doméstica, que é a violência familiar. E o que as estatísticas demonstram e o que as pessoas abordam quanto a esse tema? Muitas vezes se deixa de fazer o registro de uma ocorrência com medo, com vergonha, com preocupação, com aflição. Então, às vezes, a vítima, no mais das vezes, acaba até omitindo aquela informação, deixando de denunciar, deixando de registrar aquela ocorrência com virtude de que aquilo, de algum modo, se torne ainda mais público e aí vem a preocupação, o medo, às vezes a dependência financeira, às vezes uma dependência emocional, um constrangimento, até em expor as testemunhas daquele fato. Porque na medida em que faz um registro de ocorrência, na fase do boletim de ocorrência, muitos dados acabam sendo expostos publicamente, até com o nome das testemunhas que foram arroladas. E aí tem um constrangimento familiar danado. Então, o nosso projeto de lei visa a garantir que na fase do inquérito policial, na fase do registro da ocorrência, do boletim de ocorrência, nesses casos ou de violência doméstica ou de violência familiar, que os dados ali sejam sigilosos. Se o mais, que é o processo penal, se o mais, que é a fase do processo em si, já garante o segredo de justiça, se a fase do processo garante o segredo de justiça, por que não na fase do boletim de ocorrência, do registro de ocorrência, também não está salvaguardada essa questão do sigilo? Em relação ao nome da vítima, em relação ao nome do suposto agressor e em relação principalmente ao nome das testemunhas que estão ali envolvidas. E aí o deputado Matheus Cadorim, relator dessa matéria, foi muito diligente. Porque o que veio de diligência técnica do governo? Do governo. Departamento de Contra-Inteligência da Polícia Civil. É literal. Procedimentos administrativos que utilizam e tratam o boletim de ocorrência após sua confecção já prevêem funcionalidades que permitem aos policiais tornarem os processos decorrentes sigilosos. Aí a frase aqui é da Contra-Inteligência da Polícia Civil. Logo, a adequação à proposta legislativa seria relativamente simples, exigindo tão somente regulamentação de uso interno, não havendo qualquer óbice ao projeto na instituição. Isso é a fala da própria Polícia Civil. Outra diligência técnica foi em relação à Secretaria de Segurança Pública. Então, a Polícia Civil tecnicamente se manifestou favorável ao projeto. A Secretaria de Segurança Pública, coordenação técnica da Secretaria de Segurança Pública, diz o seguinte: em relação aos procedimentos técnicos de competência da Secretaria, informamos ser possível realizar o desenvolvimento da funcionalidade de sigilo para os boletins de ocorrência conforme solicitado na proposta. Então, se tecnicamente, por parte do governo, tanto a Polícia Civil quanto a Secretaria de Segurança Pública opinam favoravelmente, e aqui a gente não está legislando, obviamente, sobre processo penal, a gente está legislando sobre uma organização administrativa interna, o que é, obviamente, competência do Estado. Então, o veto se diz por inconstitucionalidade, e não há, porque aqui a gente não está legislando sobre processo, e aí fala contrário ao interesse público. Não sei o que o governo vê de contrariedade ao interesse público em simplesmente garantir o direito do sigilo, da preservação, da privacidade da vítima,
né, ao relatar o nome do suposto agressor e ao relatar as testemunhas num procedimento administrativo interno, que é um registro de ocorrência. Então, penso exatamente o contrário. Penso que isso venha ao encontro do interesse público. E, como eu falei, se no processo penal, que é o mais, já se prevê como regra geral o segredo de justiça, então a fase preparatória também tem que garantir isso. A lei só visa a garantir isso, e por isso eu peço a compreensão dos colegas para a derrubada desse veto, que não faz o mínimo sentido, até porque os órgãos técnicos do governo são favoráveis à matéria. Ainda em discussão. Presidente, o deputado Napoleão, eu acho que com muita sabedoria, apresentou esse projeto e apelo público. Eu vejo que tem apelo. Mas eu vejo tão óbvio esse projeto, por que não foi feito antes? Ninguém já apresentou um projeto igual a esse. Porque muitos falam em sigilo na hora de fazer o boletim de ocorrência e por algum impedimento, que eu não sei dizer agora o que deve, porque senão outros estados já teriam feito, Santa Catarina já teria, porque é muito óbvio esse projeto que colocaria, com certeza, aí um volume muito maior de boletins de ocorrência na Polícia Civil. Eu acho que deve ter algum outro impedimento, por isso não foi feito esse projeto antes, de tão óbvio que ele é. Por isso eu vou pedir vista para estudar isso. Alguma coisa deve ter nesse meio que impede avançar, inclusive com a Justiça. No meu entendimento, a Polícia Civil vai ter um volume muito grande de trabalho, maior. Se já demora para chamar a pessoa que faz boletim de ocorrência, imagina agora quanto vai se avolumar aprovando um projeto desse. Claro, nós não temos que ficar discutindo aqui aquilo que é da Polícia Civil e capacidade de análise de boletim de ocorrência. Isso é uma questão de governo, que com certeza vai ter que contratar muito mais gente para fazer análise ou apuração do boletim de ocorrência, para escutar aquele denunciante, né? Mas eu garanto, eu vou dar uma olhada, porque o projeto é muito óbvio, é bom e óbvio, né? Deputado Obrigado. Maurício, Peço vista. data vênia, nós estamos discutindo aqui a mensagem de veto. O projeto já foi apreciado e já foi deliberado. Vossa Excelência está pedindo vista da mensagem de veto? Do veto, porque ele está pedindo pela aprovação. Ele está pedindo para derrubar o veto, aprovação do relatório. Então, eu posso pedir vista, sim. Tá bom. Concedido vista a Vossa Excelência. Projeto de Lei 0251/2025, de autoria da deputada Ana Campanholo, que declara de utilidade pública a Associação Caminho do Louvor de Utuporanga e altera o anexo único da lei que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no nosso Estado. Resumo, então, pretende declarar de utilidade pública esta associação, a documentação ela está ok, e voto, então, pela admissibilidade da continuidade da tramitação do projeto de lei 0251/2025. É o PL 251/2025. Qual o parecer de Vossa Excelência? Pela admissibilidade, senhor presidente. Então, parecer e voto pela admissibilidade ao PL 0251/2025, de autoria da deputada Ana Campanholo, que declara de utilidade pública a Associação Caminho do Louvor. Em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação. Aprovado. PL 0031/2025, de autoria do deputado Marcos da Rosa, que dispõe sobre a disponibilização obrigatória do certificado de registro de veículo CRV em formato digital, conhecido como DUT eletrônico, para todos os veículos automotores registrados no Estado de Santa Catarina, independentemente do ano de fabricação. O projeto pretende tornar obrigatória a disponibilização do certificado de registro do CRV dos automóveis, também chamado DUT eletrônico, em formato digital. No entanto, trata-se de matéria relacionada ao trânsito, cuja competência legislativa é privativa da União, conforme o artigo 22, inciso 11 da Constituição Federal, o que configura inconstitucionalidade formal. Além disso, a proposta contraria a regulamentação federal vigente, especialmente na resolução do CONTRAN 809/2022, que já disciplina nacionalmente a emissão digital do CRV. Importante destacar que o DETRAN de Santa Catarina se manifestou contrário à proposta, apontando que a medida é tecnicamente inexequível e que a responsabilidade pela emissão do documento em formato digital é da União, por meio do DENATRAN e do sistema RENAVAN. A iniciativa também impõe obrigações administrativas ao órgão estadual, interferindo na estrutura e funcionamento da administração pública. O
que configura vício de iniciativa. Por essas razões, eu voto pela inadmissibilidade da proposta. Em discussão, parecer e voto ao PL 0031/2025, de autoria do deputado Marcos da Rosa, que dispõe sobre a disponibilização obrigatória do certificado de registro de veículos CRV em formato digital. O parecer é pela inadmissibilidade. Presidente, semana passada nós tivemos um projeto muito semelhante, que o relator foi o deputado Mauro de Nadal, que fala mais ou menos sobre isso, mas em relação à CNH, né? Digitalizar isso. Apesar da ideia parecer como uma ideia de facilidade de poder, hoje, no mundo digital, a gente ter acesso a esses documentos, mas o pessoal acaba se perdendo quando vai para uma situação que quem está com a competência para isso é a União, e não o Estado. Então, acho que, por conta disso, esses projetos, apesar de estar frisando algo bom para a sociedade, de poder digitalizar e dar melhor acesso, acabam não prestando atenção no que é competência do Estado e o que é competência da União. Em votação, aprovado o parecer pela inadmissibilidade. Parecer e voto pela inadmissibilidade. Deputado Fabiano da Luz, com a palavra. Bom dia, senhor presidente, colegas deputados, aqui nos acompanham. Bom dia, deputado Mauro de Nadal. Que horas é mesmo que a sua agenda marca a reunião da CCJ? Só para a gente saber. Eu tenho 2 projetos de lei aqui que eu quero relatar para diligência. O primeiro deles é o... E vou fazer em bloco, senhor presidente. Como é 2 de diligência? O 114 de 2025, de autoria do deputado Márcio Machado, institui o dever de contratação de artistas locais em eventos culturais financiados, total ou parcialmente, com recurso público estadual. Peço diligência à Casa Civil, à Secretaria da Fazenda, Fundação de Cultura. E também o projeto de lei 220 de 2025, de autoria da deputada Paulinha, institui o Conselho Estadual de Transporte Rodoviário de Cargas, com a finalidade de estudar e propor soluções para a mobilidade urbana e logística de veículos pesados por meio de obras, projetos e políticas públicas integradas no Estado de Santa Catarina. Diligência para a Casa Civil, Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade. 114 e 220. Perfeito. 207 agora, Vossa Excelência vai relatar. Os 2 por diligência. 114 e 220. O primeiro em e o votação, terceiro... então, parecer pela diligência do PL 0114/2025 e o PL 0220 de 2025. Em votação, aprovado. PL 207, 2025, de autoria da deputada Paulinha, institui o Banco Virtual de Leite Materno. Trata-se do projeto de lei de iniciativa que visa instituir o Banco Virtual de Leite Materno em Santa Catarina, com o objetivo de promover e facilitar a doação de leite materno por meio de um aplicativo gratuito destinado a atender crianças em situação de vulnerabilidade nutricional, a fim de facilitar a doação e garantir segurança no armazenamento e distribuição. No voto, a proposta legislativa em pauta é acertada, pois busca facilitar e aperfeiçoar um sistema já existente, uma vez que em Santa Catarina há uma rede estruturada de bancos de leite humano, serviço especializado encarregado de promover, proteger e apoiar o aleitamento materno, bem como realizar a coleta de leite produzida pela Nutris, seu processamento, controle de qualidade e distribuição. Essa prática está em consonância com o artigo 227 da Constituição Federal e estabelece que, entre outros elementos, como dever do Estado, garantir às crianças o direito à saúde e alimentação. Diante do exposto, voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade do projeto 207/2025. Em discussão, parecer e voto pela admissibilidade ao PL 0207/2025, de autoria da deputada Paulinha, que institui o Banco Virtual de Leite Materno. Em discussão. Presidente. Deputado Maurício Peixe. Bom, eu vejo até como meritório, né, o projeto, mas toda lei que a gente aprova, até mesmo se o governador não vetar, ela tem lá na ponta alguma situação que pode oferecer riscos ou problemas.
Eu não entendo bem dessa questão do leite materno, como as maternidades podem fazer isso. Até seria bom a diligência para fazer, para verificar isso na realidade, como poderia funcionar banco virtual de leitamento materno. Pode ter algum problema lá na maternidade que venha a constituir aí uma questão que não possa ser feito. Então, eu até vou pedir vistas para ver nessa questão com a saúde se não tem implicação nenhuma na ponta, como acontecer isso, um banco virtual de aleitamento materno, se é possível ou não. Pedido de vista ao deputado Maurício Peixe, do PL 0207/2025. Só complementando, essa questão que propõe a criação de um aplicativo, inclusive, né? Enfim, a gente tem soluções mais práticas para isso, se é para a informação da quantidade de leite materno, a distribuição desses estoques estado afora, uma informação numa aba dentro do site da Secretaria de Saúde já seria suficiente. Então, entender qual é a necessidade específica de um aplicativo para isso, porque não é só criar, tem manutenção, tem servidor, enfim, é todo um custo recorrente que tem que ver se as pessoas vão querer usar mesmo esse tipo de solução. Eu entendo a proposta, o mérito da proposta, mas aqui a gente está avaliando a questão da constitucionalidade, então, só para complementar com uma visão um pouco mais técnica do assunto. PL 0328/2025, de autoria do deputado Neudi Sareta, declara de utilidade pública a Associação Concordiense de Futsal Feminino de Concórdia, altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021. Procedendo à análise dos autos, constatei que a matéria atende adequadamente às determinações legais que regem a espécie, bem como aos demais pressupostos regimentais a serem observados por esse colegiado. Todavia, no tocante à técnica legislativa, entendo imprescindível a apresentação de emenda substitutiva global para que seja corrigido o nome da entidade na ementa no artigo 1º e no anexo único. Diante do exposto, voto no âmbito desse colegiado pela admissibilidade do projeto de lei 328/2025 nos termos da emenda substitutiva global ora anexada. Em discussão, parecer e voto ao PL 0328/2025, da autoria do deputado Neudi Sareta, que declara a utilidade pública ACOF, Associação Concordiense de Futsal Feminino. O parecer é pela admissibilidade com a emenda substitutiva global. Não havendo que queira discutir, em votação, aprovado. PL 338/2025, de autoria do deputado Fernando Krelin, que altera o anexo único da Lei 18.531, de 5 de dezembro de 2022, consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado para instituir a Semana Estadual de Conscientização para a Prevenção das Consequências da Escoliose. Ao estabelecer a segunda semana do mês de junho como a Semana Estadual de Conscientização para a Prevenção das Consequências da Escoliose, pretende-se criar um período específico para a promoção de campanhas e ações educativas que aumentam a conscientização sobre essa condição e suas implicações. Organizações de saúde recomendam a promoção de práticas de diagnóstico precoce e tratamento adequado como estratégias eficazes para melhorar a qualidade de vida das pessoas que sofrem da escoliose. Além disso, a disseminação de informações sobre o tema pode contribuir para reduzir o estigma associado a essa condição e incentivar a busca por ajuda profissional. No voto, no que se refere à constitucionalidade, anoto que a iniciativa parlamentar de instituir a Semana Estadual de Conscientização para a Prevenção das Consequências da Escoliose está em consonância com o ordenamento jurídico vigente, com fundamento nos artigos 6º e 196 da Constituição da República, que asseguram a proteção à saúde como direito de todos e dever do Estado. Assim, procedendo à análise dos autos, constatei que a matéria atende adequadamente às determinações legais que regem a espécie, bem como aos demais pressupostos regimentais a serem observados por esse colegiado. Ante o exposto, voto pela admissibilidade do projeto de lei 338/2025. Parecer e voto pela admissibilidade ao PL 0338/2025, de autoria do deputado Fernando Krelin, que institui a Semana Estadual de Conscientização para a Prevenção das Consequências da Escoliose. Em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação. Aprovado. Pauta limpa, deputado Fabiano da Luz. Agora vamos, deputado Mauro de Nadal.
Com a palavra, Vossa Excelência. Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores deputados, todo o público que nos acompanha, nossos assessores também que estão aqui. Eu passo, primeiramente, a emitir um voto vista ao projeto de lei 350. O autor do projeto é o deputado Sorato, e a ementa possibilita desconto na destinação do produto da arrecadação da contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública, COSIP, por parte das concessionárias permissionárias de distribuição de energia elétrica e das cooperativas de eletrificação, quando lei municipal permitir a execução do serviço. Me falha a memória, quem relatou essa matéria foi o deputado Alex Brasil, perfeitamente. É o relator da matéria e proferiu o voto pela aprovação da matéria. Com a devida vênia, senhor presidente, colegas deputados, apresento o voto divergente ao parecer exarado pelo relator da matéria, por entender que o presente projeto de lei apresenta vício de inconstitucionalidade e ilegalidade. Eis que trata de matéria que excede a competência legislativa estadual e interfere indevidamente no setor de energia elétrica, que é regulado pela União. A proposta já está regulada pela Resolução Normativa da ANEEL número 1000/2021, nos artigos 629, parágrafo 2º, inciso 1º, a linha I, combinado com o artigo 476, parágrafo 2º, em verbis, artigo 629, a distribuidora pode oferecer e prestar as atividades acessórias constantes neste artigo, observando o artigo 663, parágrafo 2º, são consideradas atividades acessórias complementares à elaboração de projeto, construção, expansão, operação, teste, ensaios, manutenção ou reforma de, a linha I, sistema de iluminação pública. Artigo 476, a contribuição para o custeio, a expansão e a melhoria do serviço de iluminação pública e de sistemas de monitoramento para a segurança e prevenção de logradouros públicos instituída pela legislação do Poder Municipal deve ser cobrada pela distribuidora nas formas de energia elétrica nas condições estabelecidas nessa legislação e demais atos normativos desses poderes. Parágrafo 2º, a compensação dos valores arrecadados da contribuição do CAPT com os créditos devidos pelo Poder Público Municipal pode ser realizada pela distribuidora se houver autorização expressa na legislação municipal. A leitura dos dispositivos da resolução da ANEEL evidencia que já há autorização, no âmbito da regulação federal, para que as distribuidoras de energia elétrica executem os serviços de manutenção da iluminação pública. Ademais, desde que haja autorização legal expressa no respectivo município, é permitido que essas distribuidoras realizem a compensação dos créditos da COSIP a título de retribuição pela prestação desse serviço. Então, meu voto é contrário ao voto do relator e estou emitindo voto pela rejeição e arquivamento. Senhores, o deputado Mauro de Nadal apresenta um voto de vista contrário ao PL 0350/2024. O relator inicial do projeto foi o deputado Alex Brasil, que votou pela admissibilidade. Então, nós vamos inicialmente colocar em votação a admissibilidade... Em discussão, né, presidente? Em discussão, né? Pode, em discussão... O teu... Então, em discussão, o voto pela admissibilidade do relator Alex Brasil. Obrigado, presidente. O que me trazem aqui em relação a esse projeto de lei é que, de fato, como bem traz também o deputado Mauro de Nadal, existe uma resolução
por parte da ANEEL, porém a Celesc, aqui no estado de Santa Catarina, é uma empresa que não é só pública, né? Então ela precisa de regramentos para que ela possa, inclusive, cumprir o que a ANEEL determina. E é nesse sentido que eu faço a defesa do meu voto, para que a gente possa regulamentar perante a Celesc que cumpra o que a própria ANEEL traz como uma determinação e um regramento em relação a essa distribuição. Se nós fôssemos, a Celesc fosse apenas pública, estaria tudo ok diante do que a ANEEL traz, mas não é. Então, nós temos uma situação diferenciada no estado de Santa Catarina, da qual nós precisamos regulamentar também aqui a questão estadual. E é por conta disso que eu defendo o meu voto. Ainda em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, o relatório e voto pela admissibilidade ao PL 0350/2024, exarado pelo deputado Alex Brasil. Em votação. Quatro a 4. Presidente, não cabe uns 5 minutos para fazer um boca de urna aí? Não? Presidente, só para contribuir, acho que tanto o voto do deputado Mauro de Nadal como o meu caminham pelos mesmos sentidos. Apenas a gente está fazendo com que a Celesc tenha mais facilidade em cumprir o que o deputado Mauro de Nadal trouxe como também uma solução da ANEEL. 4 a 3. Favorável, então, o voto do deputado Alex Brasil. Fica prejudicado o voto de vista do deputado Mauro de Nadal. Parecer a mensagem de veto 921/2025. Autor do veto, Governo do Estado. Veto total ao projeto de lei 153/2023, de autoria do deputado Marquito, que dispõe sobre a política de gestão dos resíduos sólidos orgânicos, incentiva a compostagem no estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. O veto total foi justificado sob a alegação de inconstitucionalidade da matéria, especialmente por vício de iniciativa e afronta a autonomia municipal. No entanto, tal fundamentação diverge do parecer técnico da Procuradoria-Geral do Estado, que reconhece a existência de vícios apenas parciais. Segundo o referido parecer, haveria inconstitucionalidade formal por afronta à iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo nos seguintes dispositivos. Parágrafo único do artigo 1º, caput do artigo 8º, artigos 9º, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 24. Ademais, aponta-se ofensa à autonomia municipal nos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 8º. Artigo 9º, parágrafo único e parágrafo único do artigo 10, artigos 11, 12 e 20 e parágrafo 4º do artigo 22. Desta forma, o parecer jurídico sustenta a viabilidade da sanção parcial do projeto, ao invés da rejeição integral promovida pela mensagem de veto. Vocês vejam aqui que a própria Procuradoria opinou pelo veto parcial. E o encaminhamento da mensagem veio pelo veto total. Passo ao voto. A análise técnico-jurídica da proposição legislativa, todavia, revela que não há vício constitucional formal de iniciativa. A iniciativa parlamentar para propor políticas públicas é plenamente admitida no ordenamento constitucional brasileiro, desde que não trate da organização administrativa do Estado, da estrutura de seus órgãos, nem do regime jurídico de servidores públicos, que não é o caso do referido projeto. O projeto de lei e os artigos apontados pela Procuradoria em parecer com vício de constitucionalidade formal
não cria cargos, não reorganiza órgãos nem trata de pessoal, mas apenas estabelece diretrizes e objetivos gerais de política pública de gestão de resíduos sólidos orgânicos, respeitando o núcleo das competências legislativas concorrentes previstas no artigo 24, inciso 6º e 8º da Constituição Federal e suplementares conforme parágrafo 1º do mesmo artigo. Também se observa que a matéria está alinhada com a Lei Federal 12.305 de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, especialmente ao tratar da gestão integrada de resíduos, incentivo à compostagem e responsabilidade compartilhada. Por outro lado, no que tange a alguns dispositivos específicos, identifica-se vícios materiais por ofensa ao princípio da autonomia municipal, prevista no artigo 18 da Constituição Federal. Nesse aspecto, os parágrafos 1º e 2º do artigo 8º, o artigo 9º, o artigo 11, o artigo 12, o parágrafo 4º do artigo 22 e o artigo 24 extrapolam os limites do legislador estadual ao impor obrigações administrativas e operacionais diretamente aos municípios, sem base federativa ou autorização constitucional. Essas normas comprometem a repartição de competências, referem à independência dos entes federativos, razão pela qual se justifica a manutenção parcial do veto quanto a tais dispositivos. Do exposto no âmbito desta comissão, voto pela rejeição parcial do veto, reconhecendo-se a constitucionalidade formal e parcial material do projeto e pela manutenção parcial restrita aos parágrafos 1º e 2º do artigo 8º, artigo 9º, artigo 11, 12, parágrafo 4º do artigo 22 e artigo 24, por violação à autonomia municipal, artigo 18 da Constituição Federal, da mensagem de veto 921 de 2025. É como voto, senhor presidente. Que voto. Em discussão, parecer e voto pela rejeição parcial do veto, a mensagem de veto número 0921/2025, da autoria do governador do Estado. Em discussão. Presidente. Deputado Maurício Peixe. Eu fiquei um pouquinho agora, e bastante, não um pouquinho, bastante em dúvida. Primeiro, que invade realmente competência municipal, o projeto todo. E quando há um veto do governo ao projeto todo, no meu entendimento, não cabe ao legislador ele vetar parcialmente, porque já foi vetado ele integralmente, e não se mexe em projeto que veta projeto inteiro. Se fosse veto parcial, o governo faria o veto parcial, e não a Casa Legislativa. No meu entendimento, isso não tem legalidade, de veto parcial apresentado aqui. Gostaria de saber isso juridicamente pela Casa dessa matéria, se tem isso no regimento, em algum lugar, que pode ser vetado parcial. Eu venho, o que eu disse, minha experiência que eu tive em Câmara de Vereadores e em todos os meus mandatos que eu tive, nunca foi feito, impedido por lei, legalidade, veto parcial, quando se opõe um veto total. Isso eu não vi ainda, não tinha visto, e é a primeira vez que eu vejo, por isso eu estou nessa dúvida. De qualquer maneira, eu acho que vou pedir vista, até para estudar isso, se é legal ou não é. Mas, de qualquer maneira, eu gostaria que a Casa se manifestasse, a comissão, juridicamente, sobre este processo, se é permitido ou não fazer veto parcial em cima de um veto total. Deputado Maurício, concedo, então, vistas a Vossa Excelência, e Vossa Excelência consulta, né, a Procuradoria da Casa para se manifestar acerca desse parecer e voto. Então, pedido de vistas concedido ao deputado Maurício Peixe, a mensagem de veto número 0921/2025. Relatório e voto ao projeto de lei 242 de 2025, autoria da deputada Ana Campanholo, declara de utilidade pública a Associação de Mulheres Hermenses de Ermo e altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Observando todo o conteúdo apresentado pela entidade, ela preenche todos os requisitos e o nosso voto é pela aprovação. Discussão e voto ao PL 0241/2025, que é pela aprovação
de autoria da deputada Ana Campoiano, que declara de utilidade pública a Associação de Mulheres Hermenses de Ermo, PL 0242. Em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação. Aprovado. Relatório e voto ao projeto de lei 250/2025, autoria do deputado Carlos Humberto, reconhece o município de Brusque como capital catarinense da moda. A proposta em análise, embora tenha mérito simbólico e valor cultural ao reconhecer a importância histórica e econômica de Brusque no setor têxtil catarinense, esbarra em óbice legal insuperável. A Lei Estadual 16.722, de 8 de outubro de 2015, dispõe expressamente em seu artigo 6º que: artigo 6º, cada município poderá receber apenas uma denominação adjetiva. Parágrafo único, os municípios que já receberam mais de uma denominação até a vigência desta lei poderão mantê-las. O município de Brusque já possui duas denominações: capital catarinense dos tecidos e da pronta entrega e cidade berço dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Então, portanto, o nosso voto é pela rejeição e arquivamento da matéria. Em discussão, parecer e voto pela rejeição ao PL 0250/2025, de autoria do deputado Carlos Humberto, que reconhece o município de Brusque como capital catarinense da moda. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação. Aprovado a rejeição. Relatório e voto ao projeto de lei 40/2025, autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, institui o Dia Estadual em defesa da função social da terra e a realizar-se anualmente no dia 5 de outubro e altera o anexo único da Lei 18.531 de 2022, que consolida as leis que institui datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina, estabelece o calendário oficial do Estado para incluir a referida data alusiva no calendário oficial do Estado de Santa Catarina. A própria ementa já é exemplificativa e o projeto atende todos os requisitos da Lei 18.531 de 2022. Meu voto é pela aprovação. Parecer e voto. Em discussão, parecer e voto pela aprovação ao PL 0040/2025, de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, que institui o Dia Estadual em defesa da função social da terra. Em discussão. Peço vista, presidente. Pedido de vista pelo deputado Alex Brasil. Requerimento de diligência ao projeto de lei 221 de 2025, autor deputada Paulinha, dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação de controle de acesso e mecanismos de segurança em escolas públicas e privadas que venham a ser construídas no Estado de Santa Catarina com o objetivo de garantir a integridade física e a segurança de alunos, professores e demais membros da comunidade escolar. Diante da relevância do tema e com o propósito de subsidiar a elaboração de relatório e voto sobre a matéria em análise, com fulcro no artigo 71, inciso 19 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, estou requerendo diligência à Secretaria de Estado da Educação e ao Integra, órgão de caráter fiscalizador vinculado à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, instituído pela Lei 18.878 de 24, que tem por objetivo discutir políticas de aprimoramento da segurança nas escolas das redes de ensino de Santa Catarina para suas manifestações. Em discussão, pedido de diligência do PL 0221/2025, de autoria da deputada Paulinha. Senhor presidente, só para complementar, a própria autora participou de forma recorrente do Integra. Diversas propostas foram colocadas em discussão, aprovadas em conjunto com toda a casa, e especificamente aqui nessa questão de sistemas e mecanismos, há uma série de itens e pormenores que precisam ser avaliados, porque a gente está falando do quê? De detector de metal, a gente está falando de reconhecimento facial, nós estamos falando de chips de identificação, eu não sei. Todos eles, cada um deles com uma característica diferente, cada um deles com um custo diferente e cada um deles com uma aplicabilidade que funciona ou não em determinado período da vida. Até o reconhecimento facial, dependendo do ângulo que a câmera está, ele dificulta a aproximação de uma criança menor, se ele estiver avaliado só para uma criança maior, para uma criança mais alta. Então, tem uma série de questões técnicas que dificultam demais esse tipo de situação, e
aqui também na questão de obrigatoriedade de escolas privadas de se utilizarem desse tipo de sistema, né? Então, enfim, eu entendo a necessidade de diligências sobre esse assunto e me disponho também a colaborar, se necessário. Obrigado. Em votação, pedido de diligência do deputado Mauro de Nadal ao PL 0221/2025. Aprovado. Pauta limpa, deputado Mauro de Nadal. Passamos, então, ao deputado Volney Weber para relatório e voto aos PL de lei, aos projetos de lei de sua relatoria. Muito bem. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas deputados, a quem nos acompanha pela rede social e TVAL e a todos que estão aqui presentes. Tem o projeto aqui que trata, aliás, projeto de lei de número 72 de 2025, de autoria do deputado Oscar Gutz, que visa proibir o abate de equídeos diagnosticados com anemia infecciosa equina, AIE ou mormo, sem que sejam realizados todos os procedimentos diagnósticos previstos, como a contraprova e o reteste do exame. O objetivo é assegurar que nenhum animal seja abatido prematuramente com base apenas em um resultado inicial, evitando prejuízos econômicos e emocionais aos tutores e garantindo que o diagnóstico seja tecnicamente confirmado conforme os protocolos do Ministério da Agricultura. O projeto foi objeto de diligência à Secretaria da Agricultura, que, por meio da SIDASC, informou que a matéria já é regulamentada por normas federais, mas que a norma específica sobre o mormo foi revogada. Ao analisarmos a constitucionalidade da proposta, observamos que ela respeita os limites de competência legislativa concorrente nos termos do artigo 24 da Constituição Federal, que permite aos Estados legislar sobre proteção à saúde. Também não há vício de iniciativa, pois o projeto não trata de organização administrativa nem interfere no regime dos servidores, o que confirma a legitimidade da iniciativa parlamentar. Importante destacar que o Supremo Tribunal Federal já afirmou entendimento no sentido de que é válida a criação de políticas públicas por meio de projetos parlamentares, desde que respeitados os limites constitucionais, como é o caso aqui. Do ponto de vista jurídico e legal, o projeto está alinhado à Instrução Normativa de número 45 de 2004 do MAPA, que trata da prevenção e controle da AIE. O texto, no entanto, apresentava certa imprecisão técnica e falta de clareza quanto aos procedimentos e responsabilidades envolvidas. Dessa forma, apresento emenda substitutiva global que mantém o mérito da proposta, mas organiza o texto conforme a técnica legislativa adequada com base na Lei Complementar de número 95 de 1998. A nova redação detalha o protocolo diagnóstico. Permite o reteste mediante justificativa técnica, exige a supervisão da autoridade sanitária e vincula o abate à confirmação laboratorial oficial, garantindo segurança jurídica tanto para o poder público quanto para os criadores. Assim sendo, voto pela admissibilidade e regular tramitação do projeto de lei de número 0072/2025, na forma da emenda substitutiva global que ora apresento. Em discussão, parecer e voto pela admissibilidade pela emenda substitutiva global ao PL 0072/2025, de autoria do deputado Oscar Gutz, que proíbe o abate de equídeos diagnosticados com anemia infecciosa equina ou mormo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Não pode abater na dúvida. Dando continuidade, trago para apreciação desta comissão o meu relatório e voto ao projeto de lei de número 0102/2025, de autoria do deputado Alex Brasil,
que trata da obrigatoriedade de capacitação dos agentes de segurança pública do Estado de Santa Catarina na língua brasileira de sinais, Libras. O projeto tem como objetivo promover a acessibilidade e a inclusão no atendimento prestado por nossos órgãos de segurança às pessoas surdas, mudas ou com deficiência auditiva. É uma iniciativa importante que busca garantir o direito à comunicação, especialmente em situações de emergência, e está em conformidade com a Lei Brasileira de Inclusão e com o Decreto número 5626 de 2005. Durante a tramitação da matéria, foi realizada diligência junto à Secretaria de Estado de Segurança Pública e à Polícia Militar, manifestou-se reconhecendo o mérito social da proposta. Entretanto, apontou a existência de vício formal de iniciativa em alguns dispositivos, por criarem obrigações diretas à administração pública, como regras sobre certificação em concursos, preferência em remoção funcional, banco de horas e fiscalização. O projeto versa sobre matéria de competência legislativa concorrente, conforme estabelece o artigo 24, inciso 14, da Constituição Federal, que permite à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre a proteção e integração social das pessoas com deficiência. Portanto, há respaldo constitucional para a atuação legislativa estadual no tema. Contudo, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do tema 917 da repercussão geral, é plenamente admissível que o Parlamento proponha políticas públicas, desde que não interfira diretamente na estrutura ou no regime jurídico dos servidores. Por isso, entendo que a proposta é constitucional. Diante disto, a fim de preservar o conteúdo da proposição, corrigi os dispositivos que poderiam gerar vícios e apresentei uma emenda substitutiva global. Essa emenda mantém a essência da proposta, voltada à inclusão e à acessibilidade, e ajusta a redação à técnica legislativa exigida pela Lei Complementar de número 95 de 1998, assegurando segurança jurídica à tramitação e à futura aplicação da norma. Por fim, entendo que o projeto, na forma da emenda substitutiva global que apresento, encontra-se em conformidade com os preceitos da constitucionalidade formal e material, respeita os limites legais e regimentais e está devidamente adequado sob o ponto de vista da técnica legislativa. Diante do exposto, voto pela admissibilidade do projeto de lei de número 0102/2025, na forma da emenda substitutiva global. Em discussão, parecer e voto pela admissibilidade com a apresentação da emenda substitutiva global ao PL 0102/2025, de autoria do deputado Alex Brasil, que dispõe sobre a obrigatoriedade do Estado em capacitar agentes de segurança pública para a comunicação por meio da língua brasileira de sinais, Libras, e da outras providências. Em discussão. Presidente. Deputado Alex. Eu quero só fazer um breve relato aqui, o que me levou a redigir esse projeto de lei. Em uma das minhas visitas à cidade de Joinville, conheci um policial militar, que hoje exerce o mandato de vereador na cidade, o vereador Lucas, e ele me relatou que, durante o seu período de policial militar, foi destacado para uma ocorrência de atender uma família com uma criança, e essa família não conseguia se comunicar, só por Libras. E ele, tentando apaziguar e amenizar a situação ali terrível que acontecia, se sentiu praticamente inútil diante daquela situação por não conseguir se comunicar com aquela família e muito menos dar atenção devida àquela criança. E aí, por conta própria, depois dessa situação, ele procurou se capacitar em Libras e, a partir daquele momento, ele passou a ser sempre o policial destacado quando a ocorrência envolvia comunicação por Libras. Isso me chamou muita atenção, porque até que ponto a gente tem esse olhar para essas famílias, para essas pessoas que fazem parte da sociedade, mas não conseguem sequer ser atendida por um destacamento policial. E foi pensando nisso que eu depois procurei o nosso governador do Estado, procurei o secretário de Segurança, procurei o nosso comandante-geral da Polícia para relatar que eu tinha interesse em apresentar um projeto como esse. Todos se manifestaram favoráveis,
e foi aí que a gente, então, apresentou esse projeto, ao qual eu peço aos nobres colegas que a gente possa dar andamento nessa Casa Legislativa. Muito obrigado. Continue em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado parecer e voto pela admissibilidade ao PL 0102, mediante a emenda substitutiva global. Muito bem. PL de número 0195/2025, de autoria do deputado Rodrigo Minotto, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de cancelas exclusivas para motocicletas nas praças de pedágio no âmbito do Estado de Santa Catarina. Requer-se a tramitação conjunta do projeto de lei de número 195/2025 com o projeto de lei de número 008/2019, de autoria do deputado Ivan Nates, por esse ser mais antigo e tratar da mesma matéria. Então, aqui seria um pensamento. Um pensamento para depois dar continuidade. Deputado Volney? O senhor requer o apensamento, perfeito? Aqui a proposta é que tramite nos projetos, o projeto 195 do deputado Rodrigo Minotto, apensada ao 008/2019, deputado Ivan Nates, até pelo fato de esse ser mais antigo, de 2019. Perfeito. Então, deferido o apensamento ao PL do deputado Ivan Nates. Aqui, presidente, só para contribuir, eu acho que nas próximas concessões para as empresas administrarem as rodovias do Estado, que fosse sugerido à Secretaria de Infraestrutura, enfim, de Transportes, que não existisse mais cancela, né, que todos os sistemas fossem no sistema free flow, para que a gente não precisasse parar o carro e fazer todo aquele trâmite de pagamento e tudo mais. Com certeza aqui a gente já teria um ganho de velocidade de tempo especial graças a essa nova tecnologia. Então, obviamente, o que a gente tem à disposição hoje é isso, mas que nas próximas aí o governo já conceda as rodovias pensando exclusivamente nesse tipo de tecnologia. Contribuindo na fala do deputado Matheus Cadorim, e que também é uma cobrança mais justa, porque você entrou na rodovia, você é monitorado, e se você andou 2 km, paga por 2 km. Se você andou 100, paga por 100. E hoje não, hoje você entra antes da praça do pedágio um pouquinho, caminha quase nada e já paga uma tarifa completa, o qual penso que isso é muito injusto. Em muitos casos, o cidadão que usa esse trajeto todos os dias para o seu trabalho, ele acaba muitas vezes deixando o pão que tem que ser colocado na mesa da sua família na praça de pedágio. E isso é injusto. Deputado Volney, em Joinville, a gente paga para entrar e para sair da cidade, tá? Tem 2 pedágios, um em Garuva e outro em Araquari. A tecnologia chegou e isso tem que ser adequado e ser implantado, e isso é possível. Então, penso que não podemos ficar na época quando a roda ainda era quadrada. Senhor presidente, eu entendo, né, o posicionamento. Eu acho que o deputado Matheus Cadorim foi muito feliz nas próximas concessões já poder haver o freelow, porque é a modernidade, né? Mas nós estamos discutindo agora de uma questão real, de um projeto que está sendo incluído só nas rodovias estaduais. Já existe aqui também um veto do governador ao PL 0165 de 2023, que está ainda na casa para ser discutido. Então, já houve um veto. Então, eu entendo que não há uma legalidade nessa questão, porque os futuros contratos têm que, de forma a acontecer, que pode ou não ser incluído. E a tecnologia melhora e avança muito mais nessas áreas, inclusive no Brasil já tem essa tecnologia. O Paraná está constituindo rodovias com essa tecnologia, São Paulo já tem, então vai ser o avanço. Eu acho que não há necessidade de lei. Por isso eu vou pedir vista ao projeto para melhor estudar, já que há um projeto de lei semelhante com veto do governador. Só aproveitando a fala do deputado Maurício, eu sou autor também do projeto de lei
que visa, e hoje está em implementação, o pagamento nas praças de pedágio através do cartão de crédito. Naquele momento, houve uma discussão muito forte, as próprias concessionárias se socorreram ao Poder Judiciário, alegando a inconstitucionalidade da lei, foi constitucional, hoje está em vigor, está em atividade, e naquele momento entendiam que pagamento com cartão de crédito ia dar muito mais filas, o que não é verdade, e a gente acompanha isso hoje. É mais rápido você pagar com cartão de crédito que tirar R$10 do bolso, pagar e esperar o troco. Então, nesse caso específico de uma praça de pedágio, um espaço adequado para os motociclistas, o motociclista tem dificuldade também de tirar o dinheiro do bolso, pagar, e a fila é maior do que de veículo. Então, deveria ter especificamente, com exclusividade para os motociclistas, um espaço, né, adequado para eles, até por uma questão de segurança, um espaço adequado para eles fazerem esse tipo de pagamento. Então, eu acho que é importante a discussão, o debate, para que a gente possa aprimorar, né, o conteúdo desse projeto de lei. Deputado, só para dando a resposta, vários motociclistas, né, eles vieram já pedir esse projeto, pedem para todos os deputados, como vieram pedir para mim. Eu acho meritório. É uma questão de mérito muito boa, fantástico. Só que eu não estou discutindo aqui o mérito, quero ver a questão legal, né? Isso que o senhor colocou é evidente. Hoje nós temos passagem para cartão de crédito exclusivo. Lá tem aqui, Palhoça, tem 2, 3 exclusivos para cartão de crédito. Isso é bom, adiantou bastante. Mas eu gostaria de ver essa questão legal aqui. Deputado, só para corrigir, aqui a assessoria está nos informando, o deputado Vonei solicita o apensamento. Então, após o apensamento, Vossa Excelência pode requerer vista. É que vai para a Comissão de Transportes. Então, só deixa eu entender. Quando ele pede apensamento, não há mais necessidade, então, de fazer um parecer jurídico à Comissão de Constituição. Porque já há um projeto de lei pré-existente referente sobre a mesma matéria, sobre o mesmo objeto. Vista na Comissão de Transportes, aí, senhor. É essa a pergunta que eu estou tendo. Porque aqui é um projeto novo. É um projeto novo. Ele é igual e idêntico a outro projeto. Ele está pedindo apensamento por ser idêntico. Mas, então, ele não precisa mais passar na CCJ, já que ele pede apensamento. Exatamente. Então, tá. Tá bom. Dando continuidade, eu passo aqui a presidência ao nosso presidente, deputado Pepe Colasso, e aguardando, então, parecer e voto ao PL 0203/2025, e relatoria do deputado Vonei Weber. Obrigado. Obrigado não, né? Agradecer ao deputado Rodrigo Minotto, que presidiu a sessão, na minha ausência. Palavra com o deputado Vonei Weber. Muito bem, saudar a Vossa Excelência nesse momento, por estar conduzindo a comissão a partir de agora, o qual, senhor presidente, para agilizarmos a nossa reunião, e como somos todos tricolores no dia de hoje, para também dar oportunidade lá na frente de o pessoal ter uma oportunidade de acompanhar o grande espetáculo no dia de hoje, eu vou pedir aqui para o senhor autorizar aqui o relato em bloco aos demais PLs que são aqui para requerimentos de diligência. Então, temos aqui o PL de número 203/2025, de autoria da deputada Paulinha, que institui o Programa Estadual de Prevenção e Violência Digital com foco na proteção de crianças, adolescentes e idosos contra crimes cibernéticos e na promoção de educação digital. Isso aqui é diligência à Casa Civil, Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria do Estado da Educação, Secretaria de Estado de Segurança Pública, Secretaria de Estado da Assistência Social. Fabiano não está mais aqui, né? Mulher e Família, Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina. Falo isso porque senão ele tinha que pedir diligência também por mão do Badanha, não tem, mas são várias diligências aqui solicitadas, certo?
O PL 258/2025, de autoria do deputado Júnior Cardoso, que dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal com o objetivo de estimular a realização de projetos turísticos, instituindo o programa de incentivo ao turismo no âmbito do Estado de Santa Catarina. Diligência aqui para a Casa Civil, Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria de Estado da Fazenda e Secretaria de Estado do Turismo. Também o PL de número 0293/2025, de autoria do deputado Tiago Morastoni, que institui o Programa Catarinense de Apoio à Participação em Missões e Feiras Internacionais e da outras providências. Diligência aqui à Casa Civil, Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria do Estado da Fazenda, Secretaria do Estado da Indústria, Comércio e Serviço. PL de número 0310/2025, de autoria do deputado Tiago Morastoni, que institui o Programa Estadual de Capacitação Digital para a Terceira Idade, com a finalidade de promover a inclusão digital e o envelhecimento ativo no Estado de Santa Catarina. Diligência aqui à Casa Civil, Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria de Estado da Educação, Secretaria de Estado da Ciência Social, Mulher, Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Família e Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina. PL de número 0311/2025, de autoria do deputado Tiago Morastoni, que dispõe sobre a obrigatoriedade de farmácias e drogarias manterem pontos de coleta para medicamentos vencidos ou em desuso, em parceria com empresas de logística reversa no âmbito do Estado de Santa Catarina. Diligência à Casa Civil, Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria de Estado da Saúde, bem como a Federação das Câmaras de Diretores Logistas de Santa Catarina, FCDL, e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo Santa Catarina, FEComércio. PL de número 0331/2025, de autoria do deputado Jair Mioto, que institui o Programa de Aprendizagem Profissional Estudantil para estudantes do ensino médio das instituições da rede pública estadual no âmbito de Santa Catarina. Diligência à Casa Civil, Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria de Estado da Educação. Temos também o PL 0336/2025, de autoria do deputado Marcos da Rosa, que institui, no âmbito das escolas públicas da Rede Estadual de Ensino de Santa Catarina, o Programa de Atividades Extracurriculares de Preparação para o Enem, ProEnem e da outras providências. Este é a diligência à Casa Civil, Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria de Estado da Educação. É isso, senhor presidente. Ao pedido, então, do deputado Vonei Weber para que os projetos de lei lidos agora pelo senhor deputado sejam apreciados pelos nobres deputados, já que são todos eles pedidos de diligência, sejam apreciados de maneira em conjunto. Eu peço a atenção do deputado Vonei, que possa me auxiliar, que é o projeto de lei 203/2025, projeto de lei 258/2025, projeto de lei 293/2025, projeto 331/2025 e o projeto 336/2025? 310 também 2025, 311 2025. 310 2025 e 311 2025 e também. 336 2025. Tá. Então eu coloco em discussão, pedido de diligência a esses projetos de lei. Em votação, os deputados permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado então o pedido de diligência aos projetos de lei 203, 258, 293, 310, 311, 331 e 336, todos eles de 2025. Agradeço, deputado Vonei. Passa a palavra ao deputado Rodrigo Minotto. Presidente, eu tenho um requerimento ao projeto de lei número 0279/2025, que constatei aqui, num breve relato, que o relatório das atividades não atende às exigências legais conforme preconiza o inciso 7º do artigo 3º da Lei 18.269, de 9 de dezembro de 2021. E também o relatório das atividades deve se referir-se aos 12 meses anteriores à formulação do pedido. Então, diante disso, eu solicito diligência interna ao autor do projeto para que possa sanar as pendências aqui apresentadas. Pedido de diligência PL 0279/2025.
Pedido de diligência do projeto de lei 0279/2025, pelo relator, deputado Rodrigo Minotto. Coloco em discussão e votação. Se favorável, permanece comissão. Fica aprovado o pedido de diligência. Relatório e vota ao projeto de lei número 0120/2025, que declara de utilidade pública o grupo folclórico alpino germânico de Pomerode e altera o anexo único da lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, de autoria do deputado Vicente Caro Preso, e eu voto pela admissibilidade da continuidade de tramitação do projeto de lei número 0120/2025, à Comissão de Educação e Cultura, conforme previamente designada pela primeira secretaria. Projeto de lei 0120/2025 tem o parecer favorável do relator, deputado Rodrigo Minotto. Coloco em discussão e votação. Se favorável, permanece como estão. Os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0120/2025. O relatório vota também ao projeto de lei número 0181/2025, que declara de utilidade pública o Grupo Escoteiro Desbravador de São Bento do Sul e altera o anexo único da lei 18.278/2021. Eu também voto pela admissibilidade do projeto de lei número 01.181/2025, de autoria da deputada Ana Campanholo. Projeto de lei 0181/2025. Relatoria, deputado Rodrigo Minotto, favorável pela admissibilidade ao projeto. Coloco em discussão e votação. Os favoráveis, permanecem comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado PL 181/2025. Obrigado, deputado Rodrigo Minotto. Passa a palavra ao deputado Maurício Peixe. Senhor presidente, projeto de lei de autoria do deputado Jair Mioto, 0339/2025, que dispõe sobre a leitura bíblica como recurso para didático nas escolas públicas e particulares do Estado de Santa Catarina. Eu vou pedir diligência à Secretaria do Estado da Saúde, da Educação. Projeto de lei 0339/2025, ao pedido de diligência pelo relator. Coloco em discussão e votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o pedido de diligência ao PL 339/2025. Presidente, também vou pedir para a retirada da pauta o projeto de lei 0343/2025 do deputado Márcio Machado. Projeto de lei 0343, né? 2025, retirado de pauta. Só isso, presidente. Encerrou os trabalhos. Obrigado, deputado Maurício Peixe. Com a palavra, o deputado Napoleão Bernardes. Caro presidente, caros colegas, passo inicialmente ao relatório e voto ao projeto de lei 259/2025, de autoria do deputado Pepe Colasso. Relatório: trata-se da análise do projeto de lei de iniciativa parlamentar, eminente deputado Pepe Colasso, que visa acrescentar o artigo 10A à Lei 19.093, de 24, a fim de assegurar o ressarcimento aos municípios que, diante de atraso ou suspensão de repasses estaduais, têm executado planos de trabalho com recursos próprios. A justificativa apresentada pelo autor, deputado eminente Pepe Colasso, ressalta que a proposta busca fortalecer a autonomia financeira dos municípios, garantindo que possam executar os planos de trabalho de forma mais eficiente e sem correr o risco de arcarem sozinhos com os custos decorrentes de eventuais contingências no fluxo de repasses estaduais. E seu relatório passa ao voto. Nos termos do artigo 72, combinado com o artigo 144.1 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, cabe a esta comissão analisar a proposição quanto aos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e técnica legislativa. O projeto de lei trata de organização administrativa e financeira da administração pública estadual e municipal. Matérias estas de competência legislativa concorrente, nos moldes do artigo 24, inciso 1 da Constituição da República. Verifico ainda que a proposta não apresenta vício de iniciativa, uma vez que não se insere entre aquelas de competência privativa do chefe de Poder Executivo, conforme previsto no parágrafo 2º do artigo 50 da Constituição do Estado. Destaque-se que a matéria não gera aumento de despesa nem cria obrigação direta ao Poder Executivo, limitando-se a regulamentar situações já decorrentes de convênios firmados no âmbito de transferências voluntárias simplificadas. Dessa forma, concluo que a matéria em análise encontra-se apta a regular tramitação por apresentar adequação técnica e inexistência de vícios de constitucionalidade, legalidade e juridicidade. No disposto, eu voto no âmbito dessa Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade do referido projeto de lei 259/2025. Coloco em discussão o referido projeto. Senhor presidente, esta matéria, inclusive, já estava incluída
na lei e foi retirada no ano passado, se não me engano, pelo governador Jorginho Melo. Eu gostaria de entender melhor por que foi retirado. Até vai ser um pouco dificultoso para mim, porque o PL, nosso partido, tem 90 prefeitos e acho que é interessante para eles. Mas antes de aprovar, eu quero entender por que foi retirado da lei, se já era existente e foi aprovado pela Casa. Só para explicar um pouco ao líder do governo, esse projeto está sendo feito até a pedido de próprios prefeitos, que, quando retirado da lei, criaram uma insegurança jurídica para eles quanto ao tocar a obra. Tem muitos que estão aguardando o repasse para poder continuar a obra. Às vezes o governo atrasa o repasse por causa de medições ou qualquer outro tipo de coisa. Eles são obrigados a paralisar a obra. A obra fica paralisada 2, 3, 4 meses. Eles não podem tocar a obra com a rubrica própria, com o orçamento próprio, com o dinheiro próprio, e depois, né, equalizar isso com o recurso que vem do governo, e que antigamente isso dava garantia para eles. E às vezes tu acaba paralisando a obra, faz com que a obra seja mais cara ou a empresa abandone a obra. Por isso, a nossa preocupação é que nós estamos apresentando esse projeto. Mas de qualquer maneira, eu acho interessante o projeto, já existia, e já teve prefeito que conversou conosco sobre essa situação, mas eu quero entender aí o governo do que ele está tratando, por que retirou isso da lei. Pedido de vistas, então, projeto de lei 0259/2025, pelo deputado Maurício Peixe. Senhor presidente, relatório e voto ao projeto de lei 327/2025, que declara de utilidade pública o Grupo Escoteiro do Mar Navegantes, do município de Navegantes. É de autoria do deputado Altair Silva, me cabe a relatoria, e toda a documentação acostada aos autos confere com a determinação da legislação estadual. O processo, portanto, está em consonância com a legislação estadual. Por isso, meu voto é pela admissibilidade do projeto de lei 327/2025, senhor presidente. Admissibilidade. Voto pela admissibilidade do relator, deputado Napoleão, ao projeto de lei 0327/2025, de autoria do deputado Altair Silva. Coloco em discussão. Votação, os favoráveis, perdoam-se, comissão, os contrários, se manifestam. Fica aprovado o PL 327/2025. Senhor presidente, as demais matérias tratam-se de requerimentos de diligência. Então, proponho a Vossa Excelência se posso votar de modo englobado. Ok. Perfeito. Em relação ao projeto 313/2025, a autoria do deputado Tiago Morastoni, institui o sistema estadual... Perdão, senhor presidente, esse ainda não é diligências. O projeto de lei 0313. Isso, esse não é diligência. O restante, então, né? Isso. Tá, ok. Então, o 313/2025, a autoria do eminente deputado Tiago Morastoni, institui o Sistema Estadual de Sinalização Turística Digital no Estado de Santa Catarina. Então, é um projeto de lei de autoria do deputado Tiago Morastoni que visa modernizar e aprimorar o acesso à informação turística por meio de tecnologias digitais, promovendo maior interatividade, acessibilidade e sustentabilidade no setor. Seu relatório eu passo ao voto. Observa-se que a matéria não se enquadra entre aquelas de competência privativa do chefe do Poder Executivo, conforme previsto no parágrafo 2º do artigo 50 da Constituição do Estado, nem implica a criação de despesas ou atribuições a órgãos da administração pública, razão pela qual não se vislumbra o vício formal de iniciativa. Ademais, verifica-se a necessidade de apresentação de emenda modificativa a fim de adequar o artigo 2º aos critérios da técnica legislativa. No mais, a proposta não apresenta vícios de constitucionalidade, legalidade ou juridicidade. Ante o exposto, eu voto no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade do projeto de lei 313/2025 com a referida emenda modificativa. Voto pela admissibilidade ao projeto de lei 0313/2025 com emenda modificativa. Coloco em discussão. Senhor presidente, eu acho um projeto até interessante. Aliás, o deputado Tiago Morastoni, que passou um tempo aqui na casa, gostou e fez vários projetos sobre a questão turística, né? Importante. Vejo que isso aqui é importante também, a questão sinalização digital, mas qual é o custo que tem isso para o Estado? Vai ter que modificar, vai ter que alterar placas, colocando pelo menos o QR Code, que digital vai ter que alterar. Se for só o QR Code, colocar ali, fazer digital, mas o que mais isso implica? Por isso seria até interessante fazer um pedido de diligência, de custo, deputado Napoleão. Se não, vou pedir vistas até para verificar isso, né, a questão legal, porque, no meu entendimento, traz um custo aí para o Estado. Não sei qual é esse montante, qual é esse valor, mas traz sim. Pedido de vistas ao projeto de lei 0313/2025 pelo deputado Maurício Peixe.
Agora sim, senhor presidente, eu apresento de modo conjunto, então, alguns requerimentos de diligências. Projeto de Lei 320/2025 é de autoria do deputado Thiago Morastoni, institui o Programa Estadual de Incentivo à Hospedagem Sustentável e à Certificação Ambiental de Equipamentos Turísticos no Estado de Santa Catarina. Requerimento de diligência à Secretaria de Estado da Fazenda, Estado de Turismo, Meio Ambiente e Economia Verde, Instituto de Meio Ambiente e Federação do Comércio, Bens e Serviços de Santa Catarina, FEComércio. Em relação ao projeto de lei 314/2025, também de autoria do deputado Thiago Morastoni, ele visa instituir a rede estadual de centros de inovação turística, amplia o programa SC Mais Inovação para o setor turístico e dá outras providências. Requerimento de diligência à Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia e Inovação, Secretaria de Estado da Fazenda, Associação Catarinense de Tecnologia, ACAT, e FEComércio de Santa Catarina. Em relação ao projeto de lei 312/2025, também de autoria do deputado Thiago Morastoni, ele visa instituir o Programa Catarinense de Turismo Inteligente. O objetivo aqui é requerimento de diligência ao PL 312/2025, à Secretaria de Estado do Turismo, Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia, FAPESC, ACAT e FEComércio. E, por fim, há um requerimento de diligência do próprio autor do projeto 194/2025, que é o deputado Pedro Paulo de Cera. O próprio relator, o próprio autor do projeto, também faz um requerimento de diligências a uma série de instituições que constam no requerimento. Centro de Ciências Jurídicas da UFSC, Comissão do Meio Ambiente da OAB, SCGAS e assim por diante. Então, são requerimentos de diligência aos demais projetos de lei, senhor presidente. São os projetos de lei 0320, Isso. 0314, Perfeito. 0312, Isto. 0312 só, né? 0312, 320 e 314. Tá. Além do... Ah, tá. O requerimento 194 também. Isto. Tá. Então, pedido de diligência pelo deputado Napoleão Bernardes aos projetos de lei 0320, 0314, 0312, 2025 e ao requerimento também 194, 2025. Coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado os pedidos de diligência pelo relator dessas matérias. Obrigado, deputado Napoleão Bernardes. Passa a palavra ao deputado Alex Brasil. Obrigado, presidente. Aproveito para cumprimentá-lo e cumprimentar todos os nobres colegas deputados aqui presentes, assim como todos que nos acompanham nessa Comissão de Constituição e Justiça. Começo pelo PL 0010 de 2024, de autoria do deputado Jair Mioto, que institui o programa Adote um Bicicletário e dá outras providências. Da justificativa apresentada pelo autor, tem-se que o projeto de lei propõe a criação do programa Adote um Bicicletário em Santa Catarina, abordando a falta de locais seguros para o estacionamento de bicicletas, problema que contribui para o furto desses veículos. A iniciativa visa ainda promover ações filantrópicas e comunitárias que incentivem o uso de bicicleta para deslocamentos, lazer e exercício, contribuindo assim para a redução da poluição do trânsito. Após o retorno das diligências solicitadas pela então relatora deputada Ana Campanholo, promovi a análise da matéria. Entendo que o projeto de lei 0010 de 2024 está revestido de constitucionalidade e legalidade. A proposição busca instituir programa de cooperação voluntária para instalação, reforma e conservação de bicicletários, sem impor obrigações diretas ao Poder Executivo ou criar despesa pública imediata, não incidido, portanto, nas vedações referentes à iniciativa parlamentar, nem nos requisitos do artigo 113 da ADCT. Ademais, ao tratar do tema afeto ao meio ambiente e ao combate à poluição e à promoção de segurança viária, o projeto insere-se na competência legislativa concorrente e suplementar do Estado, conforme previsto nos artigos 23, inciso 6º, artigo 24, inciso 6º e 144, caput do parágrafo 10 da Constituição Federal. Em face do exposto, consoante aos artigos 72, inciso 1º e 144, inciso 1º do Regimento Interno desse Poder, voto no âmbito dessa Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade do projeto de lei 0010 de 2024. Projeto de lei 0010 de 2024, eu pareci favorável, deputado Alex Brasil, relator da matéria. Projeto de autoria do deputado Jair Mioto. Coloco em discussão, em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Fica aprovado o projeto de lei 0010 de 2024. O próximo projeto de lei é o 0048 de 2025, de autoria do deputado Hermes Stein, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Jardim das
Amendoeiras, loteamento 1 e 2, com sede no município de Tijucas, Santa Catarina, e altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos e concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Nos termos regimentais, compete a essa Comissão de Constituição e Justiça manifestar-se acerca da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, especialmente quanto ao atendimento dos requisitos formais previstos na Lei Estadual nº 18.269, de 2021, que dispõe sobre a concessão e manutenção do título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Diante da competência atribuída ao colegiado, promovi a análise da documentação introdutória e verifiquei que foram cumpridos todos os requisitos legais relativos à espécie, estando a proposição, portanto, apta à sua regular tramitação nesse Parlamento. Ante o exposto, com fundamento nos regimentais artigos 72, inciso 1º e 144, inciso 1º, voto pela admissibilidade da continuidade de tramitação do projeto de lei 0048 de 2025. Voto pela admissibilidade ao projeto de lei 48/2025, de autoria do deputado Emerson Stai, seu parecer, deputado Alex Brasil, relator dessa matéria, coloco em discussão. Em votação, se favorável pela comissão, se contrário se manifesta, fica aprovado o PL 48/2025. Presidente, a partir desse momento, peço vênia para votar em bloco os seguintes PLs que seguem sobre minha relatoria. Ok. Temos aqui o PL 254/2024, de autoria da deputada Paulinha, que regulamenta o processo de auxílio institucional por meio de acordos bilaterais de mútuo interesse entre municípios catarinenses e destes com outros municípios das demais unidades de federação em caso de calamidade pública reconhecida e adota outras providências. Nesse projeto, pedirei diligências à PGE, Secretaria de Administração e Federação Catarinense dos Municípios, FECAM. Temos também o projeto 280 de 2024, de autoria da deputada Paulinha, que dispõe sobre o compartilhamento de informações e acompanhamento de pessoas monitoradas eletronicamente pelo Departamento de Polícia Penal da Secretaria do Estado de Administração Prisional e com a Polícia Militar e a Polícia Civil do Estado de Santa Catarina. Nesse projeto, pedirei diligência à Secretaria de Segurança Pública, à Polícia Militar, à Polícia Penal, à Polícia Civil e à PGE. Temos o PL 0333 de 2025, de autoria do deputado Márcio Machado, que institui no âmbito do Estado de Santa Catarina o programa Banco de Ração e Utensílios para Animais, com o objetivo de arrecadar e distribuir alimentos e itens essenciais a animais em situação de vulnerabilidade e dar outras providências. Nesse projeto, pedirei diligência à Secretaria de Administração, à PGE, à Secretaria da Assistência Social e à Secretaria do Meio Ambiente. Temos o PL 0329 de 2025, de autoria do deputado Márcio Machado, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação e manutenção de circuito fechado de TV em estabelecimentos comerciais que prestam atendimento a animais domésticos no âmbito do Estado de Santa Catarina e da outras providências. Nesse projeto, pedirei diligências à FEComércio, ao Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Santa Catarina e à Secretaria do Meio Ambiente, assim como à FCDL. Temos o projeto 318 de 2025, de autoria do deputado Tiago Morastoni, que autoriza os municípios do Estado de Santa Catarina a destinarem, de forma complementar, recursos oriundos da contribuição para custeio do Serviço de Iluminação Pública COSIP para investimentos em vídeo monitoramento na rede de iluminação pública, especialmente no entorno das unidades escolares da rede pública de ensino. Nesse projeto, pedirei diligências à Celesc, à Secretaria de Infraestrutura, à Secretaria da Administração e Federação Catarinense dos Municípios, FECAM. Considerando a necessidade de maiores esclarecimentos sobre os assuntos relativos aos PL citados, peço a realização de diligências externas à Casa Civil para que essa encaminhe aos setores do governo pertinentes as matérias de cada PL, conforme justificativa individualizada anexa. É isso. Pedido de diligências dos projetos de lei. Pedido de diligência aos projetos de lei 0254 de 2024, projeto de lei 0280 de 2024 e os projetos de lei 333, 329 e 318 de 2025. O autor fez o pedido de diligência a esses projetos que eu coloco em discussão, em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestam. Fica aprovado os pedidos de diligência
a esses projetos mencionados. Agradeço ao deputado Alex Brasil e passo... Presidente, só antes da sua continuidade, só para fazer uma saudação especial aqui, as pessoas, a Kelly, né, a Rudina e o Tiago, são de Joinville, mas são hoje recém-formados do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias de Santa Catarina. Estão presentes aqui. E também o nosso reitor da UDESC, Fragali, que aqui já vai o convite para a comemoração dos 60 anos, em agosto, agora, da UDESC Joinville. É isso, né? Então, obrigado aí pela presença. Bem colocado, deputado Maurício. Sejam todos bem-vindos à nossa CCJ. Vou começar o meu trabalho na manhã de hoje com o projeto de emenda constitucional 0003/2025, de autoria da mesa, que altera o parágrafo 1º do artigo 45 da Constituição do Estado de Santa Catarina, a fim de conformar o dispositivo com o que preceitua o parágrafo 1º do artigo 56 da Constituição Federal. A presente proposta de emenda à Constituição, de autoria da mesa, subscrita por 28 parlamentares, tem por finalidade promover a adequação do parágrafo 1º do artigo 45 da Constituição Estadual ao parágrafo 1º do artigo 56 da Constituição Federal, em observância ao princípio da simetria e em cumprimento à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade número 7.257, julgada em 9 de abril de 2025. A alteração proposta consiste em ampliar o prazo de licença de deputado estadual, que autoriza a convocação de suplente, passando de 30 para 120 dias, restabelecendo assim o entendimento anteriormente vigente, antes da modificação promovida pela Emenda Constitucional 43 de 2006, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo STF. Vamos ao voto. Compete a esta comissão, né, pronunciar-se preliminarmente quanto à admissibilidade formal das propostas de emenda à Constituição Estadual. A PEC em análise preenche todos os requisitos formais de iniciativa previstos no artigo 49, inciso 1 da Constituição Estadual e no artigo 267, inciso 1 do RIALESC, estando devidamente subscrita por mais de 1/3 dos membros da Assembleia. Inexistem, no presente momento, quaisquer das hipóteses impeditivas elencadas no artigo 49, parágrafo 1º da Constituição Estadual, como intervenção federal, estado de sítio ou estado de defesa que obstem a tramitação da proposta. Antes exposto, então, eu voto pela admissibilidade da tramitação da proposta da emenda à Constituição número 0003/2025. Coloco em discussão, em votação. Os deputados favoráveis permanecem como estão. Fica aprovado, então, fica dado a admissibilidade, né, a proposta de emenda constitucional 0003/2025, aprovado por todos os deputados presentes nesta comissão. Agora o projeto de lei 0267/2025, de autoria do deputado Sérgio Guimarães, que institui o Dia Estadual do Químico, que altera o artigo único da Lei 18.531/2022, consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina, estabelece o calendário oficial do Estado para incluir a referida data alusiva no calendário oficial do Estado de Santa Catarina. Da análise cabível a essa comissão, não detectei qualquer obstáculo à regular tramitação dessa matéria e eu voto pela admissibilidade com a apresentação de emenda modificativa do prosseguimento da tramitação processual do projeto 267/2025. Coloco em discussão, em votação. Os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado, então, o projeto de lei 267/2025 com emenda modificativa. Agora o projeto de lei 0277/2025, de autoria do deputado Márcio Machado, declara de utilidade pública a Associação Bom Retirense de Amparo Animal de Bom Retiro e altera o anexo único da Lei 18.272/2021, consolida os atos normativos, concede título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Os projetos de lei está também em conformidade com os comandos estabelecidos na lei. Voto, então, pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual. Coloco em discussão o referido projeto e em votação. Os deputados favoráveis permanecem com os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0277/2025.
Agora o projeto de lei 0298/2025, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que institui a Semana Estadual de Mobilização e Conscientização sobre as brincadeiras perigosas. Na justificativa, o objetivo da proposição é mobilizar a sociedade catarinense para os riscos associados às chamadas brincadeiras perigosas, que têm causado acidentes e até mortes entre crianças e adolescentes, muitas vezes influenciados por desafios virais disseminados nas redes sociais. A semana proposta visa fomentar ações educativas, palestras, campanhas de conscientização e protocolos escolares para a prevenção dessas práticas. Aliás, parabenizo o deputado Napoleão pela excelente matéria colocada em tela aqui na nossa comissão e também na Assembleia, tendo em vista o que a gente assiste, né, diariamente, semanalmente, casos de crianças e adolescentes que são influenciados pelas redes sociais e acabam tragédias acontecendo em muitas famílias no estado de Santa Catarina, pelo Brasil e pelo mundo afora. Então, parabéns pela matéria colocada aqui. E eu não vi nenhum obstáculo também quanto à tramitação dessa matéria. Eu voto pela admissibilidade ao projeto de lei 0298/2025, coloco em discussão. Em discussão, em votação, os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem, fica aprovado o referido projeto. Agora, antes, né, não por último ainda, o projeto de lei 0340/2025, de autoria do deputado Alex Brasil, que declara de utilidade pública a Associação de Controle de Natalidade de Cães e Gatos de Rua ou Abandonados, o Instituto Janaína Massuriti, de Porto Belo. Esse projeto, conversado já com o autor, nós vamos retirar de pauta. E coloco um projeto extra-pauta, ainda na manhã de hoje, que é o projeto de lei 0139/2025, de autoria do deputado Altair Silva. Esse projeto ele declara de utilidade pública o Instituto Colasso Paulo, o ICP, de Florianópolis, e altera o anexo único da Lei nº 18.278/2021, que consolida os atos normativos, concede utilidade pública no âmbito do Estado de Santa Catarina. O projeto de lei está em conformidade com os comandos estabelecidos na lei, exceto pela ata de eleição e posse, a qual me foi apresentada diretamente pelo autor do projeto de lei, e que, ora, anexo ao presente projeto de lei, sanando, assim, os vícios, ou o vício, né? Razão pela qual eu voto, no âmbito dessa comissão, pela admissibilidade do projeto de lei 0139/2025, que eu coloco em discussão. Encerrada a discussão e votação, os deputados favoráveis permanecem na comissão, os contrários se manifestam, fica aprovado o projeto de lei 0139/2025, pelo voto favorável de todos os deputados. Pergunto aos senhores deputados se tem mais algum assunto a ser tratado relativo a esta Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Como não houve manifestação qualquer de algum deputado, então eu declaro encerrada a presente sessão.